Pessoal, estamos realmente vivendo um período de grandes ameaças aos nossos mais diversos modos de viver, inclusive ao próprio sistema capitalista. Isso me fez pensar em gravar esse vídeo para falar um pouquinho a respeito da realidade pré-coronavírus, para discutirmos o que, na minha opinião, são 6 importantes fatores para entendermos se o mundo estava preparado, integrado o bastante para receber essa tão ameaçadora realidade do coronavírus. Primeiro elemento, na minha opinião, seria a japonização da economia. É o que apontam com esse apelidinho os economistas como o brasileiro Daniel Souza. O que seria a japonização da economia? O mundo tem se tornado cada vez mais um lugar instável devido às tecnologias digital e ao mundo virtual, com a necessidade de cada vez mais anteciparmos os movimentos das bolsas e os movimentos das grandes empresas. Isso se deve, sobretudo, a ser analisado com a baixa reatividade da economia atual aos principais mecanismos que sempre tivemos para estimular a economia. Ou seja, atualmente estamos continuando a estimular a economia com mecanismos tradicionais, mas o mundo já não vinha crescendo como se esperava. Por exemplo, estamos baixando a taxa de juros para estimular em uma política monetária o crescimento econômico. Isso já não tem funcionado. O Banco dos Estados Unidos baixou a taxa de juros e o mundo não respondeu na mesma medida. O Brasil, por exemplo, baixou a taxa de juros histórica de 14% para aproximadamente 4%, em torno de 4%. E ao mesmo tempo não temos uma reatividade, a economia não cresce. Ou seja, a economia anda meio parada, anda meio instável ainda antes do coronavírus. A segunda questão seria o enfraquecimento do multilateralismo. O que é o multilateralismo? O multilateralismo é a capacidade dos países criarem organizações e leis conjuntas em que todos precisam de respeitar essas organizações e essas leis conjuntas. Ou seja, os países vão trabalhar em conjunto e respeitar organizações e leis conjuntas. Desde a eleição de Donald Trump, assim como outros líderes mundiais, sobretudo ligados à direita, o mundo está se tornando cada vez mais isolacionista e nacionalista. Portanto, um frequente enfraquecimento do multilateralismo. É o que aconteceu, por exemplo, em 2017, quando Donald Trump retirou os Estados Unidos da Unesco. Nesse momento, a Unesco, importante organização vinculada também à ONU, acabou se enfraquecendo bastante, com Donald Trump criticando a Unesco por ela ter sido favorável à entrada dos palestinos naquela organização, já que Donald Trump é um ferrenho e declarado protetor de Israel. Assim como também Donald Trump não fez questão de eleger um juiz americano na Organização Mundial do Comércio, travando a Organização Mundial do Comércio e impedindo uma série de propostas que essa organização tem para o incremento do comércio internacional sob os moldes do próprio liberalismo. Então estamos vendo um enfraquecimento do multilateralismo, o aumento do nacionalismo e do isolacionismo. Acompanhando essa realidade, também houve um terceiro episódio, o episódio das guerras comerciais, quando Donald Trump, enxergando na China uma grande ameaça ao capitalismo, e a China, claro, reagindo ao capitalismo americano, claro, ou seja, Let's Make America Great Again, começou a impor novas taxas de importação, o que diminuiu e muito o comércio internacional. É interessante, porque o Donald Trump, sob o pretexto de proteger o capitalismo, colocou o próprio capitalismo e os preceitos do liberalismo sob grandes ameaças. Nada mais ameaçador que uma extrema-direita à própria sobrevivência do capitalismo, na minha opinião, na minha humilde opinião, nada mais ameaçador aos princípios do liberalismo que a própria extrema-direita. Quando vamos apontando, por exemplo, para guerras comerciais, tivemos um enfraquecimento em 25% das importações chinesas em relação a produtos americanos e em 23% de produtos chineses que vinham para os Estados Unidos. Temos também aí, pessoal, um outro problema, que na verdade é até mais estrutural, o aumento da fome nos últimos anos.
o problema da concentração de renda. De acordo com o FMI, apenas 1% da população do mundo acumula já mais de 55% da riqueza do planeta. Nos iniciais anos do século XXI, tínhamos aproximadamente 700 milhões de pessoas vivendo na situação de extrema pobreza. Mas entre 2018 e 2019 já contávamos com 851 milhões de pessoas vivendo numa situação de extrema pobreza. Ou seja, o mundo pré-coronavírus não ia nada bem. Era um mundo mais desintegrado, com políticas macroeconômicas tradicionais do capitalismo não funcionando muito bem. Além disso, guerras comerciais prejudicando os próprios preceitos do liberalismo. E como se não bastasse, vivemos nesse mundo dois grandes e importantes novos fatores. E aqui eu faço uma pausa para uma reflexão. O século XXI vem sendo caracterizado por dois grandes e importantes fatores que diferenciam esse século de todos os outros precedentes. O século XXI vem sendo chamado de século da Ásia. Isso porque, de acordo com, por exemplo, o FMI, a ideia é que até 2030, 7 das mais poderosas 10 economias do mundo sejam asiáticas. Porque a Ásia é o lugar que mais cresce e a Ásia é o lugar que mais importa para o peso comercial do mundo. Mas não só isso. A Ásia é o mais importante centro da globalização durante o século XXI. O problema disso tudo é que não é uma globalização organizada. Tem vários tipos de urbanização. E a urbanização que a Ásia vem demonstrando durante o século XXI é uma urbanização considerada macrocéfala. Aqui eu gostaria de fazer um apelo a você a pensar comigo. Pense o seguinte: o que você acha sobre a população urbana ou rural no século XXI? Você acha que o mundo é mais urbano ou mais rural, de maneira geral? Normalmente as pessoas vão falar, o mundo é mais urbano. Mas aí é que tá, o mundo é mais urbano só no século XXI. Você sabia que só entre 2006 e 2008, a população no mundo, a população geral, passou a ser em porcentagens mais urbana do que rural? Ou seja, o mundo urbano ele é recente, mas ele é sobretudo conectado com as lógicas da urbanização da Ásia. Mas não é uma urbanização organizada, é uma urbanização macrocéfala, é uma urbanização pouco administrada pelos estados. É uma urbanização com superpopulações e é uma urbanização, sobretudo, conectada à produção de favelas e a grandes bolsões de pobreza. Ou seja, estamos sim vivendo em um mundo mais globalizado. Estamos sim vivendo no grande século da Ásia, mas a urbanização que a Ásia vem desempenhando é uma urbanização que tem contribuído para o aumento ainda maior da pobreza e da concentração de renda. Pois é, pessoal, o que eu queria passar com vocês nesses 6 elementos é que o mundo não estava nem um pouco preparado para receber as grandes ameaças do coronavírus. Mas aqui eu faço com vocês uma reflexão ainda mais importante que todos esses nomes, que todos esses números, que todos esses fatos. A seguinte reflexão: o mundo está cada vez mais desintegrado. E a desintegração, a queda do multilateralismo, a queda dos princípios do próprio liberalismo econômico, coloca em xeque a sobrevivência da humanidade. É importante, nesse momento, repensarmos todos os preceitos do capitalismo, sobretudo os preceitos do hipernacionalismo. A ideia de isolar os países, cada um no seu, e a ideia de combater as próprias organizações internacionais sobre a taxação, sobre a identidade de que as organizações internacionais às vezes são comunistas, ou são progressistas, ou são de esquerda, tem nos enfraquecido. A ideia e, sobretudo, a ideologia que tem falado que cada país precisa de lutar por um nacionalismo isolacionista e forte tem separado a humanidade e nos colocado numa realidade extremamente ameaçadora. Precisamos de, sobretudo agora, repensar os preceitos do capitalismo e repensar o isolacionismo e o nacionalismo exacerbado.